Manual da correção da redação, competência 1. Lembrando que no ano de 2020, pela primeira vez, o INEP, o MEC, disponibilizou as cartilhas dos corretores, né, as apostilas de capacitação para a correção das redações do Enem. E por que eu digo que isso é importante? Foi um marco, assim, dentro do processo de redação do Enem, eu que venho dando aula há um pouco mais de tempo aí, a gente não tinha acesso de forma livre, de forma gratuita, de forma sincera a esses documentos, né? Geralmente quem tinha acesso a esses manuais de correção, era ou o próprio corretor do Enem, né, ou amigos desse corretor que conseguiam de alguma forma essas informações. Mas pela primeira vez, então, esses manuais foram disponibilizados no ano de 2020 e a gente vai utilizar como base para a nossa aula de hoje, para as próximas aulas dos manuais, 1, 2, 3, 4 e 5, cada manual correspondente a uma das competências. Ainda tem um outro manual que é sobre as situações que levam nota zero, isso vai ser uma outra aula. Tá? Mas o mais importante aqui é a gente entender assim, competências e as particularidades, os pontos principais, o que o corretor analisa em cada uma dessas competências, e hoje a gente começa pela competência 1, competência de norma culta. Né? Aqui está então o material de capa roxa, né? Competência 1, módulo 3, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso é o que está dito. Essa é a competência 1, a competência da redação do Enem sobre escrita formal. Todos os manuais, eles começam com uma introdução, tá? Os únicos temas que eu passo para vocês durante o ano, assim, os temas de redação, o que tu recomenda para um aluno que vai fazer redação do Enem que ele leia de forma atenta? Duas coisas. Essas apostilas, esses manuais de corretores e as apostilas dos alunos, né, os guias do participante, a cartilha do participante. Nessa cartilha do participante a gente tem as redações 1000 dos anos anteriores, então a gente tem, né, 2020, 2019, e os anos anteriores, eu já expliquei isso para vocês. E aqui a gente tem, então, a descrição do que o Enem espera do corretor. Então, a gente vai aprofundar esse entendimento, uma vez que, como eu havia falado, antes de 2020, antes do ano passado, a gente não tinha conhecimento desses termos aqui, que muitos desses termos aqui vão ajudar vocês a escreverem melhor, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazendo leitura com vocês, a gente vai discutindo alguns pontos, tá? Eu fiz algumas marcações prévias aqui nas aulas, tá? Primeira competência, então, da matriz de referência do Enem, avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos, quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa avaliação é pautada pelo que dispõe a norma padrão e deve levar em consideração que o domínio dessa norma está estratificado em níveis, que contemplam tanto o léxico e a gramática. O que é o léxico, né, pessoal? É o conjunto de palavras, tá? O conjunto de palavras. Quanto à fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática ou ruim. Como assim construção sintática ruim ou boa? Alguém está pedindo para entrar? Eduarda? Eduarda, eu vou dar seguimento aqui, tá? Estou iniciando a leitura aqui da cartilha. Então, vamos terminar ali a leitura. Ó. A qual pode ser prejudicada ou valorizada, né? Essa fluidez da leitura pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática, ou seja, a construção do texto, né? Essa construção só pode ser ruim, pode ser boa. É claro, ao longo das aulas a gente tem trabalhado para que vocês tenham uma construção mínima de texto, de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. E é claro, se vocês não fizerem isso corretamente, vocês vão ser prejudicados na competência 1, tá? Assim, apresentaremos neste módulo os principais aspectos que envolvem a avaliação dessa competência, dentre os quais estão as estratégias que tornam esse processo eficaz, homogêneo e objetivo, de modo a garantir uma nota justa ao participante, uma segurança maior ao avaliador, que poderá atribuir nota nessa competência com base em critérios devidamente pré-estabelecidos. Aqui é importante, porque muitos de vocês às vezes perguntam, Léo, como o corretor, ele de fato dá nota para a competência 1 de norma culta? Vocês vão ver que eles adotam uma quantidade de erros, e a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, há um critério pré-estabelecido em relação ao número de erros, tá? Uma das primeiras questões que devem ser consideradas na avaliação da competência 1 é que a escrita formal da língua portuguesa pressupõe um conjunto de regras e convenções estabelecidas ao longo do tempo. É importante enfatizar que aqui estamos tratando da escrita formal, uma vez que é a escrita mais adequada a textos dissertativos argumentativos, que é o texto Enem.
e que a exigência de utilizar essa escrita fica explícita para os participantes já na proposta de redação. Então, aqui é uma introdução, só para vocês entenderem. Em todas as propostas de redação, a gente tem lá, né, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em prosa, né, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, essa é a competência 1. Tá? Claro, depois a gente vai ver as outras coisas, né, apresentando propostas de intervenção com respeito aos direitos humanos, selecionar, organizar, né, e relacionar competência ali. 3, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa de pontos de vista de forma coerente e coesa. Olha a competência 4, também trabalharemos. Argumentos e fatos para a defesa, então, do ponto de vista, a gente vai trabalhar também a competência 2 depois, fechando assim competências. Dando seguimento, norma culta, na escrita formal da língua portuguesa, competência 1. Ao analisarmos as redações, devemos atentar aos seguintes aspectos, tá? 2 coisas. Primeiro, estrutura sintática. Então, a estrutura do texto é analisada aqui, tá? E a segunda coisa em relação à presença de desvios. A avaliação da modalidade escrita em uma correção em larga escala. Como assim, Léo, larga escala? Vocês vão estar num pacote de alunos, de milhões de alunos que serão corrigidos. Esses textos serão corrigidos, correto? Então, o que eles... Olha só, de forma clara no manual. Deve ser pautada por critérios sistematizados e acordados entre os avaliadores, de acordo com consideraremos desvios, e não pela qualidade dos desvios. Então, o que é analisado aqui na competência 1 é a quantidade, não a qualidade do desvio. Tá? Sem que estabeleça uma hierarquia em que se penaliza mais um determinado tipo de desvio do que o outro. Considerando dessa forma, eliminaremos a subjetividade do que cada avaliador considera ruim ou aceitável em termos de desvio. Tá? Então, Léo, a correção é subjetiva? Sim. Mas em relação aqui à competência 1, norma culta, parece que eles indicam para o corretor que há uma objetividade, e a gente vai ver essa objetividade em relação ao número, né, de erros, né, em norma culta. Com relação à estrutura sintática, a estrutura do texto, devemos observar de que a forma que o participante constrói, olha só, pessoal, a gente fala muito, né? Eu falo muito para vocês sobre a construção dos períodos, correto? A construção das frases, a construção dos parágrafos. Olha o que está dito de forma explícita aqui. De que forma o participante constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se contribuem para a fluidez da leitura. Né? A gente sempre fala, fluidez, o texto tem que estar fluido, tem que estar bem conectado. Conectado mais a competência 4, né? Já no que diz respeito aos desvios, então, assim, a norma culta é avaliada aqui em estrutura sintática, a estrutura do texto, e aos desvios, tá? Esses desvios são determinados pelo que preconiza a gramática normativa. Entendemos, assim como aponta Círio Pocente, que há outros tipos de gramática. A internalizada, ou seja, aquela que permite ao qualquer falante do português reconhecer frases formadas, e também produzir frases que são reconhecíveis por outros falantes. Essa é a gramática internalizada. E tem a gramática descritiva, que é aquela baseada no que os falantes, de fato, produzem no seu cotidiano, né, da língua. Só para acrescentar a informação aqui, né, não era obrigatória essa informação, mas é só para eles distinguirem aqui a gramática normativa, a gramática internalizada e a gramática descritiva, certo? Isso aqui é importante quando vocês forem analisar, a gente vai analisar depois alguns textos com alguns desvios, tá? O retângulo, ele indica um desvio, tá? Em redações com predominância de parágrafos com período único, que é o que eu digo para vocês, né, o parágrafo frasal, tá? O colchete indica que isso aconteceu no texto, tá? O X, ele indica uma falha na estrutura sintática, né, na estrutura textual, de construção textual. A barra indica uma ausência, tá? Uma ausência de quê? De preposição, né, na regência, de vírgula, de hífen, de não abertura, fechamento de aspas ou parênteses, etc. E o ovoide pontilhado indica algo que se quer destacar, mas que não se trata de desvio. Tá. O que vocês vão mais ver, principalmente nível 4 e nível 5, que é o nosso objetivo, né, 200 pontos no nível 5, 160 no nível 4, é principalmente os desvios, tá, nessas correções, e as falhas de estrutura sintática, tá? São os erros mais presentes em níveis 4 e 5 de uma correção Enem, tá? Um retângulo indicando desvio e um X indicando falha na estrutura sintática.
Queridos, queridas, isso é bem importante, tá? Olhem aqui a matriz de referência da competência 1, os 5 níveis, 0 que pontua 0 pontos, o nível 1 que pontua 40, o nível 2 que pontua 80, o nível 3 que pontua 120, o nível 4 que pontua 160 e o nível 5 que pontua 200 pontos, 40 em 40 são intervalos. Olhem as palavras destacadas em vermelho. Nível 0, desconhecimento. Nível 1, precário. Nível 2, insuficiente. Nível 3, mediano. Nível 4, bom domínio. E nível 5, demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro. Ali, ó, desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade quando não caracterizam reincidência. O nosso objetivo, obviamente, é sempre o nível 5 em todas as competências. Então, os erros podem acontecer, Léo? Pode, porém, excepcionais, né, de forma excepcional, e que não caracterizam reincidência. Agora, Léo, antes a gente só tinha essa descrição, né, nível 5. Agora, como é que é essa quantidade de erros? Isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Deixar de forma bem explícita. Então, a gente tem essa matriz de referência para a redação da competência, né? Então, essa aqui é a matriz, que a gente acabou de ler com 5 níveis, e a gente tem uma grade específica da competência, que antes a gente não tinha acesso. O que é essa grade específica? A quantidade de erros específicos, né? Que objetiva, então, o processo de correção. Vamos ver essa grade? Tá? Numa correção em larga escala, como eu já falado, o objetivo, então, é objetificar, tá? O sentido, o intuito, a finalidade é objetificar essa correção, tá? Com a multiplicidade de atores envolvidos, participantes e avaliadores, é essencial que consideremos que os avaliadores devem ter critérios muito afinados para a correção dos textos. Haja vista que esses diferem muito uns dos outros, como era de se esperar para um exame aplicado para milhões de estudantes. Vamos ver alguns cenários que podem acontecer nessas correções. Primeiro cenário, o participante pode apresentar mais dificuldade com a grafia das palavras, com as regras de concordância previstas pela norma padrão e ou com o uso da crase. No entanto, ele consegue formar períodos completos e corretamente estruturados, sem falhas na estrutura sintática, mesmo que esta não apresente uma elaboração mais refinada. Então, é um aluno que ele tem uma dificuldade com a grafia das palavras, com as regras de concordância e crase, por exemplo, mas ele tem uma boa estrutura sintática. Né? A estrutura do texto está correta. Isso pode acontecer. Né? Vocês podem dominar a estrutura do texto, sim, mas vocês podem ter erros ali de grafia, de regra de concordância e de crase, por exemplo. Tá? Outra coisa, outro participante pode não ter facilidade para formar períodos, como a pontuação corretamente pregada, o que poderá comprometer, obviamente, a fluidez da leitura do seu texto, embora consiga grafar as palavras e acentuá-las segundo as regras de convenção da escrita. Então, esse aluno aqui, ele até sabe, né, grafar, ele até sabe acentuar as palavras, mas ele não sabe formar os períodos, tá? Que compromete a fluidez do texto. Outro erro que pode acontecer em norma culta, em competência 1. Há também aquele né, que comente, aqui é comete, eles erraram aqui escrito, tá? Que comete desvios bem pontuais e que demonstra destreza no uso de orações intercaladas em inversões sintáticas. Não, o que são orações intercaladas em inversões sintáticas? Porque aqui parece que ele está indicando que isso é positivo no texto, né? Ele tem desvios pontuais, mas tem destreza, né? Tem carência, ele tem déficit nessas orações intercaladas e nessas inversões sintáticas. A gente vai ver alguns exemplos logo logo. Pode haver ainda um participante que apresenta um texto que revela quase total desconhecimento das regras de convenção de escrita e gramaticais da organização dos componentes oracionais, por exemplo. Aqui é um aluno que tem uma maior dificuldade de norma culta, né? Diante de tantas possibilidades, ele só deu 4 exemplos aqui, tá? Mas é só para mencionar que, olha, pode acontecer muita coisa em norma culta, e eu preciso objetificar essa correção. Então, vamos atribuir uma objetificação disso, né? Na avaliação dos textos, podemos encontrar 4 possibilidades de estrutura sintática, tá? Léo, a estrutura de construção do texto, isso que é a sintática, né? A estrutura sintática é a construção do texto, isso. Ela pode ser deficitária, regular, boa e excelente, essas 4 aqui, tá? Deficitária, regular, boa e excelente. Quanto aos desvios, Léo, tá? Quanto aos desvios, são esses 2 critérios, estrutura sintática e desvios, isso. 4 tipos de estrutura e desvios. Muitos, alguns, poucos ou no máximo 2. Peraí, eu não entendi. Podem ser muitos, alguns,
poucos ou no máximo dois. Vocês percebem que está descrito ali só um deles que é no máximo dois? A gente vai ver qual é o nível que descreve de forma objetiva dois erros. Tá? Há também um tipo específico de texto, saber aquele que apresenta estrutura sintática inexistente, tá? Construção inexistente, e eu espero que vocês não estejam nesse grupo, eu tenho certeza que vocês não estão nesse grupo. Vamos lá. Objetivando, né, de forma objetiva aqui, a nossa correção. Qual é o único nível dos 5 níveis de competência 1 que serão analisados pelos corretores, que vão, no mínimo 2 corretores vão analisar esse texto de vocês, eles vão buscar de forma objetiva, de forma clara, de forma sucinta a quantidade de erros. É claro que eu espero que vocês, né, vocês visualizem, né, vocês consigam atingir, né, de forma aí mais, de forma que vocês consigam pontuar, né, no nível 5, nos 200 pontos na norma culta, com uma estrutura sintática de construção de texto excelente. O que é isso? No máximo, uma falha de construção de texto. Ou seja, mais, no máximo, 2 desvios. Se não tem isso, é nível 4. Somente o nível 5 descreve uma falha de estrutura sintática e, no máximo, 2 desvios. Os outros níveis, vocês podem ver que não tem essa métrica em números. Ó. Estrutura sintática boa e com poucos desvios. Estrutura sintática regular e alguns desvios. Estrutura deficitária e muitos desvios. Deficitária com muitos desvios. E aqui inexistente, né? Como veremos adiante, ó, para que o texto seja avaliado naquele nível, ele tem que cumprir integralmente o descritor. Então, assim, é integralmente, as duas partes. Aqui, como nosso nível 5, a nossa base, é o E. Então, no máximo, uma falha e 2 desvios. Certo? Entenderam isso? Eu acho que é importante, talvez seja a primeira vez aqui que a gente está discutindo de forma objetiva mesmo isso, né? De forma muito clara, que se vocês tiverem mais do que isso, vocês não terão um nível 5 de competência 1. E por que é importante? Porque no dia o que importa é isso, né? Vocês receberão uma nota de redação com base nisso, né? E claro, e ao longo do ano, nas próximas aulas, vocês têm que trabalhar para evitar esses erros, certo? Ou seja, um texto avaliado no nível 4, por exemplo, deverá apresentar simultaneamente estrutura sintática boa e poucos desvios. Isso. Todavia, dentro do universo dos textos que serão avaliados, certamente haverá aqueles que apresentarão características de 2 níveis. Por exemplo, um texto pode apresentar poucos desvios, que são uma característica de um nível 4, né? Poucos desvios aqui, ó, como eu havia marcado, no nível 4, certo? Mas estrutura sintática regular, que é de nível 3, ó, regular, certo? E aí, o que o corretor faz? Né? Então, nível 2, tá? Uma estrutura sintática deficitária. Dá um exemplo aqui. E, alguns desvios, poucos desvios e, no máximo, 2 desvios. Ou, estrutura sintática regular, boa e excelente e muitos desvios. Tá? Então, aqui ele exemplifica, né, o nível 2. O nível 2, se vocês verem, ó, aqui é o nível 2, estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Tá? Então, ele parte, ó, pessoal, o fixo tem que ser o deficitária e o muitos desvios. Tá? Só que ele pode variar em relação aos desvios aqui e em relação à estrutura aqui, certo? Mas, como está descrito ali, para que um texto seja avaliado em determinado nível, é preciso que ele cumpra integralmente o seu descritor. Tá? Apresentaremos adiante como se deve dar a avaliação da estrutura sintática para que saibamos avaliar corretamente um texto entre as 4 possibilidades que se apresentam para esse aspecto. Lembram? São 4 possibilidades de desvios, 4 possibilidades de estrutura sintática, né? Em seguida, os desvios serão detalhados de modo que compreendamos o que está avaliando nesse aspecto e como iremos determinar se aquele conjunto de desvios deve ser caracterizado como muitos, alguns ou poucos. Sabemos que a diferença entre alguns e poucos pode variar pelo olhar do avaliador. Então, somente no nível 5 está descrito ali um desvio e 2 desvios, né? Um de sintática e 2 de desvios, né?
Devemos considerar que há redações em que a produção textual dos participantes é claramente mais extensa quando comparada a outras mais inexpressivas em termos de material produzido. Lembram quando eu falo sobre densidade argumentativa? Há alguns textos que são mais extensos que outros, certo? Isso. Vários são os fatores que podem determinar uma produção textual mais ou menos extensa. Quantidade de linhas, né? Tamanho de letra, espaçamento entre as palavras são alguns deles. Notemos que o único elemento objetivo entre esses três é a quantidade de linhas escritas. É claro, não há objetividade em relação ao tamanho e espaçamento de palavras, tá? O que nos coloca diante do desafio de olharmos para o texto considerando os demais elementos, ainda que não tão objetivos. O que denominamos conjunto textual é, assim, a junção de todos esses elementos, os quais não podem ser objetivamente metrificados, mas devem ser observados. Aqui é a clássica pergunta que vocês fazem, se linha importa, se tamanho de letra importa, se espaçamento entre palavras importa. Importam, sim, importam. Eles não são objetivamente metrificados na competência, mas aqui está dito que são observados. Respondida a pergunta? Respondido, então. Tá? Portanto, é importante que, com atenção, analisemos as redações exemplificadas na seção de descrições dos níveis. Então, assim, pessoal, há diversos textos que são analisados no manual. Eu não vou, né, expandir muito isso, senão a gente vai ficar horas falando de textos. Meu objetivo aqui é, de forma mais objetiva, os principais aspectos dessa cartilha. Tá? É crucial registrar que a quantificação de desvios em um universo tão significativo, né, de textos heterogêneos entre si, e de tantos avaliadores, é impossível. No entanto, há uma exceção. Qual é a exceção? Que eu falei para vocês. O nível 5, o qual admite no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Não, como é que eu tiro o nível 5 em competência 1? Respondido de forma objetiva. Você pode fazer no máximo um erro de estrutura sintática e 2 desvios. Vamos a cada um deles agora, tá? Primeiro, estrutura sintática, tá? O que é a estrutura sintática? É a construção do texto, tá? Pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase, garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. Isso é uma boa estrutura sintática, que é o que eu tento, né, conversar com vocês ao longo das aulas. Tá? Vocês precisam organizar as frases têm que ser fluidas, né? Não pode ter truncamento de períodos, tá? Vocês têm que ser objetivos na forma de apresentar a ideia, tá? Os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apresentam, olha só, como é que vocês podem ter erro de estrutura sintática? Mais de um erro não é nível 5 na competência 1. Vamos lá. Períodos truncados, e justa posição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras, elementos sintáticos. Pode haver ainda a presença de um ponto final, separando duas orações que deveriam construir no mesmo período, isso é um truncamento. Ou haver no lugar de um ponto final, que deveria indicar o fim da frase de justaposição, que interfere na qualidade da estrutura sintática. Tá? Então, isso aqui que é avaliado em estrutura sintática. Vamos lá, o que caracteriza os 4 níveis, né? Deficitária, regular, boa e excelente, tá? Primeiramente, a estrutura sintática deficitária é claramente identificável, né? Lembram, a estrutura sintática inexistente, lá no nível 0, né? Depois a gente começa a partir até o nível 5, tá? É claramente identificável quando as diversas falhas de estrutura sintática descritas na próxima seção interferem na fluidez da leitura, certo? Trata-se de textos que apresentam uma leitura truncada, ao longo dos quais interrompemos a leitura em certa altura. Eu já fiz esse exercício algumas vezes, né? Às vezes eu pego um texto e o texto não é fluido. E isso é algo que vocês podem fazer no dia da prova. Ao ler a redação de vocês, perguntem-se para vocês mesmos. Essa redação está sendo, né, vocês estão discorrendo o texto de forma fluida ou está sendo truncado? Tá? Isso é algo que vocês podem exercitar. Ao longo dos quais interrompemos a leitura em certa altura e retomamos de um ponto precedente, porque as ideias passaram e não fazem mais sentido. Tá? É aquilo, eu leio, e aí eu já tenho que voltar para entender o que o aluno falou. Em geral, isso acontece por quê? Por uma falha, realmente, na construção do período, por uma ausência de conectores, né? Por, às vezes, muita informação dentro do mesmo período, dentro da mesma frase. Tá?
Atentamos para o fato de que não estamos falando de um texto de letra difícil, né? Mas de questões que se referem à maneira de escrever do candidato, com muitas orações justapostas ou com muitos truncamentos. Igualmente, não devemos avaliar um texto como estrutura sintática deficitária, quando a fluidez da leitura está prejudicada apenas em momentos pontuais, pessoal, tá? Mas sim quando isso ocorre na maior parte do texto. A estrutura sintática é regular ou boa, tá? Vamos aqui para o nível intermediário, ó, regular e boa. A estrutura sintática regular e boa será determinada por um texto que apresenta a fluidez de leitura. Tá? Então é isso que a gente estava conversando. O texto precisa ser fluido. Tá? Quando vocês forem ler, esse texto ele não pode estar truncado. Tá? Seja por uma má construção do próprio período, seja por uma má construção entre períodos diferentes, tá? Seja por um excesso de vírgulas, seja por pontos mal colocados, tá? Seja por um sujeito, né, e predicado mal colocado também. Mas em que se verificam algumas falhas, descritas na próxima sessão. A diferenciação entre estrutura sintática regular ou boa vai dar assim pela quantidade dessas falhas. Tá? Aqui temos uma diretriz importante. Textos que apresentam predominância de parágrafo formado por um único período deverão ser avaliados como textos de estrutura sintática regular. Novamente, não se pode fazer um parágrafo frasal. Eu já falei isso em algumas correções. O aluno que faz um parágrafo inteiro só com vírgulas, isso é um parágrafo frasal, um parágrafo de uma frase. Isso é nível 3 ponto. Entretanto, se um texto apresenta predominância de parágrafos somados por um único período, não significa que ele necessariamente será avaliado no nível 3. Olha só que interessante essa informação. Antes de atribuir o nível, precisamos verificar se a estrutura sintática não é deficitária, ou seja, se o texto apresenta outras falhas de estrutura sintática além da predominância de períodos longos, a qual a avaliação dos desvios pode, pois, se eles forem muitos, já temos de pensar no nível 1 ou 2 para o texto, não no nível 3, a depender da avaliação da estrutura sintática. Lembre-se de que, se a estrutura sintática revelar uma fluidez de leitura comprometida, ela deve ser considerada deficitária. Se um texto apresentar metade dos parágrafos constituídos, são 4 parágrafos em geral que eu recomendo para vocês, né? Se o texto apresentar metade dos parágrafos, ou seja, 2, constituídos por um único período, e a outra metade corresponder a parágrafos com mais de um período, a estrutura sintática do texto pode ser avaliada como boa, até mesmo excelente. Tá? Mas não façam isso, tá? Não façam um parágrafo frasal. Evitem. Tá? Até porque a tendência de dar truncamento aí é maior. Tá? Uma outra questão importante que precisa ser esclarecida é quanto à excelência das estruturas sintáticas para o nível 5. Então, Léo, como é que eu posso fazer uma construção, né? A estrutura sintática excelente? É isso que eu espero de vocês. Né? A gente tem que tentar visualizar aí o nível 5. Então, né, a gente tem a questão no nível 5. Os desvios da estrutura sintática. A estrutura sintática, ela admite uma única falha. Além disso, ela é caracterizada por um texto com certa complexidade na construção dos períodos. Tá? Com orações intercaladas, subordinadas, né, com subordinações, e até mesmo com algumas inversões, que revelam bom domínio da escrita no que tange à organização no interior dos períodos. Com isso, um texto formado apenas por períodos contidos de maneira simplória não poderá ser avaliado como estrutura sintática excelente, mas boa, ainda que não apresente falha de estrutura sintática. Essa informação eu não sabia, tá? Então, um texto construído de maneira simplória, ele não poderá ser avaliado como uma estrutura sintática excelente, mas uma estrutura sintática boa, que é a competência nível 4, não nível 5. Eu acho que isso aqui é bem discutível, tá? Pode ter um aluno que faz uma construção simplória, mas o texto ele está fluido. Tá? Mas, enfim, aqui eles são bem específicos, tá? Que era uma informação, como eu falei, que eu não sabia. Eu acho que é um destaque aqui na aula até agora. Então, vocês precisam, né? Não é que o texto ele tenha que ter palavras bonitas, não é isso que está sendo dito aqui. Mas são algumas inversões, né? Por exemplo, orações intercaladas. Léo, o que é uma oração intercalada? Pode dar um exemplo? Sim. Em geral, uma frase ela é iniciada por o sujeito, né? A gente tem o sujeito e depois o predicado, correto? Vocês colocam primeiro o quem, depois o que, o como e o para quê, digamos assim, lá na competência 5, né, na proposta de intervenção, correto? Digamos que não na proposta de intervenção, mas em outro lugar do texto, vocês podem fazer inversões de frase, ou seja, vocês podem puxar o predicado para frente, o sujeito para trás, né? Ali no conectivo, você pode fazer uma construção textual, por exemplo, colocar um conectivo deslocado, não iniciando a frase, mas no meio da oração, no meio do período, no meio da frase.
né? Orações de subordinação, a gente já teve aula sobre alguns conectivos, eu falei lá sobre orações subordinativas e coordenativas. Se vocês não lembram disso, olhem de novo, a aula de conectivos é importante. Olha só, aqui aparece as orações de subordinação na competência 1, e eu estava lá na aula de competência 4, de mecanismos coercivos, né? Vamos dar seguimento. Então, alguns problemas, então, eu não vou detalhar aqui, tá, pessoal? Aqui eu deixo que, se vocês quiserem, né, aprofundar depois, mas ele dá 3 exemplos, tá? Truncamento de períodos, deixa eu falar um pouco para vocês sobre isso, justaposição de orações de períodos e excesso de duplicação, ausência de palavras, tá? Elementos sintáticos. Quem sabe mais para frente a gente discute isso, mas esse não é o momento, tá? Então, assim, primeira coisa, a gente discutiu um pouquinho sobre a estrutura do texto, tá? A estrutura sintática, que é um dos vieses de correção na competência 1, certo? Qual outro viés que é visto? Desvios. A gente tem 4 tipos, né, de construção sintática, a gente já viu, e a gente tem 4 tipos de desvios. Quais são os 4 tipos de desvios? É o que a gente vai ver agora, tá? Primeiro tipo de desvio, tá? Deconvenções de escrita. Segundo tipo, gramaticais. Terceiro tipo, de escolha de registro. Quarto tipo, de escolha vocabular. São 4 tipos de desvios, tá? Então, aqui, ó, convenções de escrita, tá? Acentuação, ortografia, hífen, maiúscula e minúscula, separação silábica, translineação. Quando vocês chegam ao fim da linha, tem que, né, pular essa linha com uma translineação. Agora, desvios gramaticais, né? De fato, regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes e crase. Escolha de registro, aqui sobre a informalidade, ou as marcas de oralidade, né? Ou né, a, as marcas de um discurso oral num texto que é de norma culta, de língua padrão, de língua portuguesa, certo? E de escolha vocabular, né, escolhas lexicais, ou seja, escolhas de palavras, do conjunto de palavras da língua portuguesa de forma imprecisa. Então, olha só, enquanto ali na estrutura sintática a gente tem alguns, né, a gente tem 4 níveis, né, desde o inexistente, mas até a construção excelente, aqui a gente tem 4 tipos de desvios, que são convenções de escrita, erros gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Os desvios de convenções de escrita geralmente são elementos mais evidentes no texto. Tá? Um problema de acentuação, de grafia, pode ser mais facilmente visualizado, justamente pela natureza dessas questões. Em geral, de fato, são erros que a gente percebe de uma forma mais nítida no texto, né? Quando há erros, principalmente aí, de acentuação e de grafia. Desvios gramaticais, tá? O segundo item ali mencionado nos 4. São problemas de concordância, por exemplo, que não podem ser tão aparentes, mas exigem uma análise sintática mais aprofundada. Tá? Depois, escolha de registro. Deve sempre levar em consideração que o participante precisa escrever um texto dissertativo argumentativo que requer a utilização de um registro formal. Portanto, não cabe oralidade, não cabe conversa de bar no texto Enem. Tá? Por sua vez, os desvios de escolha, vocabular, dependem muitas vezes de uma análise semântica. Não, uma análise semântica. Uma análise de significado, tá? Pois é preciso observar se um determinado vocábulo está sendo empregado em seu sentido correto e adequado ao texto e às ideias apresentadas. Tá? Então, até aqui a gente viu que na norma culta a gente tem 2 critérios analisados, a gente tem o critério de análise sintática e a gente tem o critério de desvios. Cada um dos critérios tem 4 aspectos que a gente deve analisar e a gente tem que tentar encaixar o nosso texto no nível 5 cada um deles. A gente tem que tentar analisar a análise sintática no nível 5, com no máximo um desvio, né, em relação à estrutura. Na verdade, o nível 5 da competência 1, né, a gente tem um erro de sintática, né, de estrutura sintática, e no máximo 2 desvios, e dentro dos desvios, esses daqui são os tipos de desvios. Tá? A estrutura sintática a gente viu que pode ser, né, inexistente, pode ser deficitária, pode ser regular, pode ser boa, pode ser excelente. Aqui a gente viu que dentro do desvio a gente tem esses 4 tipos. E vamos agora analisar a quantidade, né, dos desvios. O manual, novamente, assim como eu falei ali na estrutura sintática, o manual ele descreve alguns exemplos, tá? Eu não vou, obviamente, continuar a aula com exemplos ponto a ponto. Quem quiser aprofundar cada um dos desvios, vocês podem fazer isso, tá? Então, lá,
Convenções de escrita, acentuação, ortografia, hífen, maiúsculo e minúsculo, desvios gramaticais, exigência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes, crase. Escolha de registro, né, as marcas de oralidade, escolha vocabulário, as coisas lexicais imprecisas e algumas orientações gerais. Tá? A avaliação da competência deve ser feita de modo que o participante não seja prejudicado por sua caligrafia. Léo, então você está me dizendo que a caligrafia não é importante. Não. É importante que o corretor entenda o que vocês estão falando. O que está sendo dito aqui é que um aluno ele não pode ser prejudicado pela caligrafia. Mas convenhamos, né, pessoal? Né, convenhamos que uma letra ruim fica difícil, às vezes, do corretor entender o que vocês querem falar. Né? Mais uma atenção. Palavras estrangeiras grafadas incorretamente não devem ser consideradas desvios. Assim, se o participante escrever né, fake news ou notebook, não consideramos desvio. O que é um pouco estranho, né? Convenhamos, mas tudo bem. A exceção em 2018 foi a palavra internet, que por estar presente na própria proposta foi considerada desvio quando grafada incorretamente. Tá? Certo. Mais uma atenção. Assim como acontece no exemplo 24, muitas vezes é necessário que o avaliador observe a caligrafia de determinadas páginas do texto do participante para decidir se uma palavra está de fato grafada corretamente. Mas, queridas, convenhamos, né? Aqui é um esforço para o corretor também entender uma grafia. Tá? Então, vocês tomem cuidado, por favor. No caso desse exemplo aqui, que é colocado no manual, foi uma ocorrência de uma letra em minúscula que permitiu determinar que, entanto, foi grafada indevidamente com inicial maiúsculo. Enfim, tomem cuidado quando vocês forem transcrever o texto, tá? Depois do rascunho, muita atenção na transcrição ali, nos pontos, maiúsculo e minúsculo. Mais uma atenção, um desvio de grafia é bem mais frequente do que casos que aparentam ser desvios de escolha vocabular. Assim, variações mínimas na grafia da palavra, ainda que gerem palavras que também existam na língua, não devem ser consideradas de desvio de escolha vocabular, mas de grafia. Por exemplo, se o participante escreve em cima em lugar de em cima, ainda que a forma verbal em cima exista, do verbo do uso raro encimar, trata-se de um problema de grafia e não de escolha vocabular imprecisa. Olha só. Os desvios de escolha vocabular são evidenciados pelo uso de uma determinada palavra cujo sentido o participante desconhece, ao escolher outra em seu lugar no sentido claramente diferente, não corresponde ao desconhecimento. Legal esse exemplo aqui. Mais uma atenção que eles colocam lá. Ó. Desvios de convenções de escrita, de escolha vocabular ou de escolha de registro devem ser contabilizados uma única vez para cada vocábulo com desvio. Então, assim, se vocês errarem um vocábulo específico, se vocês repetirem esse erro, olha só que interessante, ele é contado uma vez só. Ainda que você tenha errado mais de uma vez. Sabiam disso? Eu não sabia. Assim, se o participante escreve Brasil com letra minúscula e repete o desvio em outros momentos, ele só conta como um desvio. Entretanto, desvios gramaticais devem ser considerados sempre que ocorrem. Tá? Dessa forma, se o participante escreve questão a ser combatida e, no outro momento, escreve problema a se discutir, devem ser considerados dois desvios. Tá? A exceção para essa regra é só para os casos em que o participante cometeu um desvio gramatical na mesma estrutura. Por exemplo, ao escrever no que diz respeito a usuários, o participante comete um desvio. Caso ele repita essa mesma estrutura no seu texto, por exemplo, com respeito a usuários, não contabilizamos esse desvio que se encontra na mesma estrutura respeito a usuários. Né? Aqui a gente está falando sobre as crases, né? Vamos lá. Algumas considerações sobre o nível 5. Não é demais frisarmos que cada competência de avaliação das redações do Enem se ocupa de questões específicas. Não há, assim, um entrelaçamento das notas entre as competências. Olha só que interessante aqui esse item, tá? Isso significa que se uma redação for avaliada no nível 3, por exemplo, da competência 1, ela não necessariamente deve receber o nível 3 em outras competências, tá? Será preciso avaliar cada competência segundo os critérios em cada uma delas, certo? Dito isso, é importante também deixar claro que se uma redação não alcançou níveis altos em algumas competências, não significa que não possa ser avaliado no nível 5 da competência 1. Então, Léo, eu posso tirar nível 2 em proposta de intervenção, e posso tirar nível 5 na competência 1? É claro que sim. Não pode ter cumprido os itens da competência 5, proposta de intervenção detalhada relacionada à discussão e respeitando direitos humanos, porém, você é um aluno que não tem problema de norma culta, e você pode receber o nível 5, uma vez que você teve no máximo um erro em relação à estrutura sintática, no máximo 2 desvios. Entendido? Aqui eu dei exemplo da norma culta E, da proposta de intervenção, mas serve para outras competências também, tá? O nível 5 é o único que apresenta objetivamente a quantidade de falhas, né? Como eu já havia mencionado, tá?
Então, não vou me expandir aqui, mas só alguns exemplos. Ó. Uma redação nível 5 na competência 1 não é necessariamente uma redação nota 1000. É claro. Uma redação nível 5 na competência 1 garante, demonstra, expõe que o aluno ele domina a norma culta com, no máximo, um erro de estrutura sintática, no máximo, dois desvios, certo? Uma redação melhor que a anterior não é motivo para se atribuir o nível 5 da competência 1. Tá? Eu imagino os corretores ali do Enem, às vezes, recebendo mais de 100 redações num dia, numa lote de 100 redações fechado, ele comparando um texto anterior com o outro e dizendo, olha, eu dei 4 para aquela, mas esse merece esse nível 5, então cuidado. Segundo o manual, isso não pode acontecer. Segundo o manual, tem que se analisar a quantidade de erros aí para definir isso, tá? Textos escritos com letras bem pequenas e que preenchem toda a folha de redação não devem ser necessariamente avaliados no nível 5 da competência 1. É claro, é claro. Letra pequena que preenche toda a folha não é nível 5 de competência 1, isso é claro, tá? Porém, o que eu digo para vocês em relação a diminuir um pouco a letra, se possível, né? Que, em geral, isso vai possibilitar que vocês consigam escrever um pouco mais, tá? Consigam ter um pouco mais de densidade argumentativa, que isso vai ajudar mais na competência 2 e 3, não na competência 1, como está dito aqui, tá? 4, textos que não pareçam nível 5 na competência 1, mas, por outro lado, são, por outro lado, também precisamos estar atentos para não nos deixarmos levar pela aparência do texto, por exemplo, letras grandes, espaçadas ou feias, e acabamos prejudicando alguns alunos aí, não avaliando o nível 5 na competência 1. Então, eu queria deixar claro também, olha, corretor, pode ser um texto que, olhando, ele parece que não é bom, mas lá na competência 1 ele pontua 200 pontos, por exemplo, tá? Por fim, para que um texto seja avaliado no nível 5, não pode se enquadrar em nenhuma. Pessoal, nosso objetivo é o 5, correto? Então vocês não podem, ó, nenhuma falha de estrutura sintática. Opa, eu não errei nada de estrutura, porém, eu tenho 3 ou mais desvios, então não é nível 5. Por isso que a competência 1 é uma das mais difíceis de tirar 200, né? Porque é quantidade ali, tá? Quantidade de erros. Uma falha de estrutura sintática, certo? Mas teve 3 ou mais desvios, não, tem que ser no máximo 2, né? Duas, e nenhum, também não pode ter duas falhas de estrutura sintática, né? E nem com um desvio ou mais, tá? Estrutura sintática sem excelência e qualquer quantidade de desvios é óbvio, que também não vai pontuar no nível 5. Aqui ele dá alguns exemplos, tá? Teve um desvio na linha 1, teve um desvio ali na linha 4, teve uma falha de estrutura sintática na linha 7. Bom, teve 2 desvios e uma falha, nível 5. Teve 3 desvios e nenhuma falha, bom, teve 3 desvios, bastou, nível 4. Teve 2 desvios de falha de estrutura sintática, já é nível 4, porque só poderia um nível 5. Eu acho que aqui ficou bem claro, eu acho que vocês entenderam. Aqui ele dá um exemplo, tá? Mais próximo, tá, do fim do manual, ele começa a dar alguns exemplos, tá? Então vamos lá. Cada vez mais empresas de tecnologia, vírgula, estão. Aqui é um meio clássico, né? O uso incorreto de vírgulas, que é algo que eu comento muito com vocês aí nas correções, tá? Então, ali, ó, nós temos um desvio, tá? Uma vez que houve separação indevida de sujeito em empresas de tecnologia e de seu predicado, estão se valendo de algoritmos para aprender sobre os hábitos de consumo da pessoa. Esse exemplo aqui, tá? Esse primeiro exemplo aqui, peço que vocês levem, tá, pessoal? Não separem sujeito de predicado, tá? Eu tenho dúvida se vai vírgula ali. Bom, olha, eu vou te dar uma dica objetiva. Se tu tem dúvida nessa vírgula, não coloca, tá? Não coloca. Em 2, tá? Temos uma falha de estrutura sintática, uma vez que o ponto fez com que a oração iniciada por gerúndio ficasse sem a oração principal. É claro, iniciou a oração aqui com criando, tá? Aqui, mais um erro, tá? Temos mais um desvio, pois a oração subordinada substantiva foi separada indevidamente da oração principal por vírgula. É importante observar que, vírgula, algumas pessoas, novamente, tá? Mais um erro aí com vírgulas. Em 4, temos uma falha de estrutura sintática, já que a presença da vírgula marca o fim de um período completo e o início do outro, o que seria feito com mais propriedade pelo ponto final. Tá? Então, assim, é aquela outra coisa que eu falo para vocês, a importância também de a gente pontuar o texto, deixar ele um pouco mais cadenciado, um pouco mais deixar facilitado para o corretor um pouco isso, né? Então, ali, ó,
Pessoas podem estar interessadas em serviços e informações personalizadas, vírgula, mas isso pode interferir na maneira como nos comportamos, vírgula. Isso já está acontecendo, então isso, de novo, poderia ter colocado um ponto e ter seguido aqui a mesma construção, né? Por fim, em 5, temos uma justa posição. Ó, algum exemplo aqui de justa posição. Dessa vez, sem qualquer pontuação. Então, ó, isso já está acontecendo diariamente, muitos não estão dando conta disso na correria do dia a dia, as pessoas estão sendo engolidas pelos algoritmos. Isso é um texto truncado, né? Isso é um texto que está truncado, um parágrafo que está truncado, então isso não é um nível, não vai em norma culta. Então, a gente está discutindo isso, né? A estrutura sintática e a estrutura de desvios, a quantidade de desvios e a estrutura sintática em norma culta, competência 1, escrita formal da língua portuguesa. Tá? Mas isso acaba interferindo também na competência 2, na competência 3, na competência 4. Tá? Porque quanto mais vocês conseguem dar coesão, fluidez, vocês pontuam em competência 4. Né? Se vocês conseguem se relacionar, organizar, interpretar as informações, os fatos, opiniões e argumentos na defesa de um ponto de vista, competência 3. Se vocês têm uma tese clara, com um repertório sociocultural produtivo, defendendo o ponto de vista, competência 2. Aqui mais, eu vejo relação mais aqui, principalmente competência 4 e competência 3. Tá? Aqui, tá? A gente já está encerrando a aula, tá? Ele dá só alguns exemplos de nível 4, de níveis 4 e 5, eu trouxe, tá? Ele dá outros exemplos, eu trouxe níveis 4 e 5 da competência 1, só para a gente analisar, tá? Então, assim, eu tinha falado para vocês lá que tinham alguns erros principais, né? Quais eram os erros que eu tinha falado? Lembram que era o retângulo e era um X? Os dois principais? O retângulo era desvios, tá? E o X era estrutura sintática com erro. Então, o desvio era o retângulo e a estrutura sintática com erro era o X. Tá? Eu não vou fazer a leitura aqui, eu não quero me expandir tanto, tá? Mas eu peço que vocês, depois, eu vou disponibilizar, vocês leiam aqui, tá? E analisem os dois itens que foi a base da aula de hoje, né? Nos exemplos dados nas correções. Seja em desvios no retângulo, ou seja, em análise sintática com os X aqui, tá? Então, ali, ó, aqui ele dá um exemplo, né? A redação apresenta apenas 2 desvios. Ó. A imprecisão vocabular intuição no lugar de intenção, né? E a separação indevida de verbo e objeto por vírgula. Tá? E cabe ao governo, vírgula. Novamente, erro de vírgula, muito comum os erros das vírgulas. Então, aqui ele tem 2 desvios, tá? E quanto à estrutura sintática, nesse texto anterior, apresentou 2 falhas. Tá? Se já tem 2 falhas em estrutura sintática, vai tirar nível 5, pessoal? Não. Vai tirar nível 4. Né? Então, aqui, ele não ganhou estrutura sintática excelente, mas sim boa, certo? Mais um outro exemplo aqui, um exemplo 71. Há muitos exemplos na cartilha, né? Olha só, exemplo 71, olha a quantidade de exemplos que tem nessa cartilha. Tá? Como você pode observar, essa redação não apresenta desvios. Olha só, uma redação que não teve desvios. E também não se verificou falha de estrutura sintática, além dessa apresentar períodos construídos com certa complexidade, tá? Caracterizando estrutura sintática excelente, tá? Dentro dos 4 tipos lá de estrutura sintática é excelente, nível 5. E, por não ter tido desvio, ela pode, então, se encaixar no nível 5, correto? Aqui, tá? Mais um, lembrei agora de um aluno, tá? Que ele colocava aqui, sempre colocava esse mito de Sísifo na introdução, tá? O Gabriel. Aqui, ó, onde é que tem o erro aqui? O erro clássico aqui, ó, afim, eu nem li a conclusão, mas já vi aqui, ó, afim junto, né, e consciência critica, né, sem o acento, né. Então, os desvios verificados na redação são apenas 2, a grafia inadequada de afim, em vez de afim separado, né, que indica finalidade, objetivo, e a falta de acentuação em crítica. Então, aqui, 2 desvios, tá? Pode ser classificado como um escritor nível 5? Pode. Teve erro de estrutura sintática? Segundo o corretor, não teve nesse texto. Então, portanto, o pessoal pode ser nível 4, nível 5, nível 5. Tá? Se tivesse mais de um erro em estrutura sintática, aí sim, 2 erros de estrutura sintática, 2 erros de desvios, bom, aí nível 4. Né? Vamos fechar a aula. Vamos encerrar aqui.
Então, a gente apresentou hoje a competência 1 e os seus níveis. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês isso, tá? Não podemos esquecer que essa competência é de suma importância, pois ela avalia aquilo que está mais evidente na superfície textual. As ideias apresentadas em torno de um tema, problema dado no Enem no dia, comando de redação com base em textos motivadores, coletânea, texto de apoio. Então, apresenta a maneira como as ideias de vocês foram construídas, né? Como o participante as relacionou linguisticamente, como ele propõe resolver o problema abordado, são os objetos de avaliação de outras competências, né? Então, esse final aqui, nessa final de leitura, é mais, né, a apresentação do tema competência 2, né, se compreender o tema, como é que foi construída essas ideias, né, principalmente competência 2 e 3, né, como ele propõe resolver o problema competência 5, então aqui ele dá indício de outras competências, né. Entretanto, tudo isso se constrói por meio do léxico, por meio do conjunto de palavras da gramática da língua portuguesa. Isso é léxico, né. Das escolhas lexicais pautadas pelo registro, das regras de combinação desse repertório lexical, que devem observar aquilo que foi ensinado ao longo de seus anos de escolarização e consolidar o ensino médio. Muitos alunos, às vezes, eles vêm com carências, eles vêm com problemas de língua portuguesa desde o ensino fundamental, ou antes até no processo de alfabetização. Então, é claro, esse é um aluno que vai ter um pouco mais de dificuldade aqui na escrita de uma redação modelo Enem, né, uma vez que é um processo longo. Às vezes a gente tem um ano para trabalhar num curso pré-vestibular e é difícil tirar um aluno que tem uma bagagem mais deficitária de norma culta para tirar um nível 5 numa competência de norma culta, tá? Apresentando somente 2 desvios no texto, somente um desvio de estrutura sintática. Porém, nosso objetivo aqui ao longo do ano é tentar alguns artifícios, tentar alguns métodos que muitas vezes reduzem esse caminho numa competência como a competência 1, tá? Como eu disse, há outros exemplos nesse manual, vocês podem fazer a leitura depois, mas é importante que não nos deixemos impressionar por uma caligrafia mais bonita, atribuir uma nota alta, e que nos esmerecemos para corrigir um texto que apresente uma caligrafia de difícil leitura, mas que quase não contém desvios. Então, aqui é um recado que muitas vezes vocês perguntam, Léo, é importante a letra? Eu diria que sim, tá? Eu acho que é importante, mas é claro, não vamos deixar um texto que talvez não tenha, né, uma caligrafia tão bonita, mas é um texto que seja bom aí, compreendendo aí o nível 5, por exemplo, da competência 1. Certo, queridos, certo, queridas? Essa foi a primeira aula da sequência de 5 aulas que a gente vai ter sobre as competências da redação do Enem. Reforço, é importante vocês entenderem isso, porque o corretor vai corrigir o texto de vocês com base nisso, né? Então, estrutura sintática e desvios a gente viu na aula de hoje, a quantidade necessária para o nível 5. A gente vai fazer essa mesma leitura, essa mesma conversa aqui, essa mesma apresentação, essa mesma objetificação do manual, né, nas próximas aulas. Tá? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês.